Boa noite, William. Boa noite, Birner, Donan, professor. Eu vou tentar resumir com apenas algumas palavras, né? O Corinthians hoje é um time sem alma. O Corinthians hoje é um time sem identificação com o Corinthians, né? Um time que entra em campo no comecinho, aquela fumaça, fez o gol, mas logo em seguida volta a ser esse Corinthians que a gente percebe que não tem a ligação com a torcida. Né? Não tem um jogador capaz de acender esse time, não tem um jogador capaz de fazer qualquer tipo de manifestação para que eles possam entender a dificuldade e a responsabilidade de jogar no Corinthians. Hoje, como vocês falaram aí, não, vamos decidir a qualquer instante. Só que esquece que do outro lado existem jogadores profissionais com dificuldades para jogar na parte técnica, mas que se dedicaram, que lutaram, que vieram aqui e jogaram o jogo. Foram corajosos, jogaram o jogo. Eu tinha um treinador que falava assim, quem facilita o jogo são vocês, jogadores. Se vocês quiserem dificultar, vocês conseguem. E foi exatamente isso que aconteceu aqui hoje. Um time sem alma, um time sem entendimento daquilo que era necessário para o jogo. E o que me chamou mais a atenção, segundo tempo, 20 minutos de jogo, time cansado. E chegou um momento que a falta de competitividade foi substituída pelo nervosismo. Porque o time criava pouco, o time tinha obrigação de se classificar e as jogadas não aconteciam diante de uma equipe muito ruim. Eu já acho até que no início da partida, o Corinthians ele tentava controlar, obviamente ter mais a posse de bola, ele já era um Corinthians afobado. Eu já vi alguns jogadores tentando resolver jogar individual, nervoso. E não tinha por que você ter um cenário de tensão contra um adversário muito inferior. Para mim, assim, o que eu vi do Corinthians no confronto, tá? Foi um Corinthians desaforado. Desaforado. Soberbo dentro de campo. Que parecia que... E assim, gente, se classificou, mas isso é um caminho para uma fase de grupos de Libertadores. Esse tipo de postura, ele não pode existir dentro do Corinthians. Esse era o jogo mais fácil e o jogo mais importante do time na temporada até agora. Sim. Não tem... Mais fácil do que qualquer jogo do Paulista. William, pode falar, Zé. Não, dentro do que o Donan falou, só me permite, porque assim, que eu acho que na TV e em loco a gente tem outras visões, né? O que eu vi aqui não foi um Corinthians de soberba, não, foi um Corinthians em dificuldades. Um Corinthians em dificuldades para sair da previsibilidade que é o esquema tático do Corinthians e as movimentações dos jogadores. Né? Se vocês analisarem aí, vocês vão ver, o Memphis ele joga num espaço de 30 metros do lado esquerdo. Ele não vai para o lado direito, ele não vai por dentro, ele não vai para o meio campo. Ele roda, ele fica 30 metros. Ele vai aqueles 30 metrinhos para frente ali e 30 metrinhos para trás. Né? Aí o Yuri Alberto tem que fazer a movimentação, porque ele puxa nas costas dos volantes, dos zagueiros, desculpa. E o Garro ficou preso ali, porque, diferentemente daquilo que nós pensávamos, que a equipe da universidade viesse aqui, 4-5-1, fechadinho, não. A equipe da universidade jogou num 4-4-2 bem básico, de fechar todo mundo de um lado e deixar do outro lado oposto sozinho. O Corinthians não conseguia acelerar a bola. O Corinthians tinha dificuldades de fazer essa bola chegar de um lado para o outro, porque o Corinthians estava nervoso. O Corinthians não sabia o que fazia para sair dessa marcação, ao invés de acelerar o jogo. Hoje era um jogo de paciência, mas com a bola rolando. Toca para um lado, toca para o outro, cansa a equipe adversária. No segundo tempo, o time do Corinthians conseguiu criar um pouquinho mais de espaços, porque a equipe cansou, a equipe da universidade. Então esse era o grande problema do Corinthians. O Corinthians tentava, mas não conseguia. Então o Corinthians hoje se resume a um sistema no 4-3-1-2, o 4-3-1, um lá na frente e um pelo lado esquerdo aqui, que é o Memphis, e pronto, joga a bola no Memphis, o Memphis tenta fazer alguma coisa. O Garro teve as mesmas dificuldades que teve quando enfrentou o Racing. 2 linhas de 4, bem compacta, aí ele não consegue encontrar o espaço, ele vai lá para dentro, lá pegar a bola dos pés dos volantes, e aí os laterais adiantam. Só que o time da universidade estava muito bem organizado nesse sentido. Então, quando saía para os lados do campo, você já tinha o lateral que saía, o zagueiro que já fazia a cobertura e o meio-campista, o volante central, que saía também para fazer a cobertura. E aí o Corinthians demorava para jogar. E a partir dos 20 minutos do segundo tempo, vocês vão lembrar aí, apareciam 2 Corinthians. Um Corinthians com os 4 zagueiros, com 2 zagueiros e o Martínez no meio, entre eles, e o resto lá na frente esperando a bola chegar. Ou seja, todo mundo esperando, mas ninguém com coragem para pegar a bola dos pés dos Martínez e sair jogando. O Corinthians hoje deu a possibilidade da universidade de jogar o jogo.
Praticamente o segundo tempo inteirinho, William. Eles ficaram quietos aqui, uma tensão enorme. O pessoal na frente da cabine aqui, todas as vezes que o Corinthians chutava a bola para fora ou não, faziam aquele gestual, né, que nós já sabemos qual é. Mas assim, o que o Memphis falou, com todo, por favor, não me entendam mal, mas foi o que eu falei no começo aqui. O time do Corinthians não tinha paciência, não teve controle de jogo, não teve nada. O time do Corinthians entrou nervoso. O time do Corinthians entrou falou, vou fazer um gol, pronto e acabou. E aí esqueceu de jogar, esqueceu que tem 90 minutos, esqueceu que você tem que ter o controle do jogo. Era um jogo de paciência, como eu falei. Toca de um lado, toca do outro, abre a equipe adversária, cansa essa equipe adversária para você ter os espaços e principalmente você não tomar gol. O Corinthians todos os jogos vem tomando gol. Acho que, se não me engano, dos últimos 10 jogos, o Corinthians tomou 7. Em 7 jogos o Corinthians tomou gol. São muitos gols. São muitos gols para uma defesa como a do Corinthians não evitá-los, né? Então, assim, eu acho que eu tô com o Donan, passa um pouco sim pelo Ramon, passa pelos jogadores. É uma questão de colocar os pezinhos no chão de novo, sentar, ter uma DR dentro do vestiário, que eu acho que às vezes ela é necessária, né? Se faz necessário para que as pessoas e os jogadores possam entender. 3 meses atrás, né, o Memphis falou, eu vou só relembrar, faltando 8 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar, o Corinthians estava na 16ª colocação, se eu não me engano. Né? Então, o Corinthians sofreu demais. E assim, eu acho que o Ramon precisa encontrar outras maneiras, outras alternativas para o Corinthians jogar. Antes de começar o segundo tempo, nós estávamos falando aqui, nós apostávamos das substituições. Porque ele falou, é muito nítido, é muito fácil ver e identificar o que ele vai fazer. Ele já fazia isso ano passado e ele continua fazendo. Ele tira um jogador de meio campo, abre um atacante pelo lado e transforma o Corinthians num 4-2-3-1. É muito pouco para aquilo que as equipes adversárias já conhecem o Corinthians. O Corinthians precisa ter alma, determinação, entrar em campo sabendo que cada bola é um prato de comida. Foi assim que o Corinthians conseguiu sair da dificuldade do ano passado, e aí você acrescenta determinação com a técnica de alguns jogadores. Caso contrário, vai ser o que aconteceu e o que o Memphis descreveu. Nós vamos ficar correndo para cima, para baixo, o time vai cansar e não vai conseguir jogar. E o que nós temos que falar, alguns jogadores do Corinthians não têm peças de substituição. Né? O Carrijo hoje é um jogador imprescindível para esse Corinthians, porque ele consegue marcar e jogar. Os demais têm as suas limitações. E uma outra, só para a última aqui, para eu me despedir de vocês. Eu acho o André Ramalho um ótimo jogador, desde que ele faça a função de líbero. Quando ele joga com uma defesa a 2, ele tem muitas dificuldades para sair para o combate, para se posicionar, para recuperar. E isso tem sido constante. Tanto é que hoje ele coloca o João, né, para tentar compensar essa lentidão e essa falta de cobertura, para justamente ter um pouco mais de equilíbrio. Mas não funcionou também. O Corinthians conseguiu tomar 2 gols e sai hoje com outro alerta. O Hugo continua sendo o melhor jogador em campo. Lógico que o Yuri defendeu, o Yuri fez 2 gols, mas o Hugo continua sendo o melhor jogador em campo. O mesmo roteiro que foi o ano passado. É isso. Zé, beijo pra você, meu irmão. Obrigado por participar aqui com a gente, viu? Bom retorno.